Olá, como é bom estarmos de volta. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem sobre um grande, lindo, magnífico presente que Deus nos deu. Quando a gente entregou a vida para Jesus Cristo, né, nós recebemos o maior presente do universo, que é a salvação, que não tem preço. A salvação aponta para uma vida eterna com Deus. Mas além desse presente, Ele deu um presente para a nossa vida aqui e agora. E é sobre esse presente que eu quero falar. Chama-se A Mente de Cristo. E nós vamos dividir essa mensagem, essa meditação, em duas mensagens, porque é um assunto muito rico, muito vasto e que é tão bom que a gente tome conhecimento disso o mais rápido possível, irmãos, para aplicar na nossa vida. Hoje eu vou usar um texto que está em na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 a 2. E a segunda mensagem será utilizando o texto que está na primeira carta de São Paulo à Igreja dos Coríntios, né, no capítulo 2, 9 a 16. Então vamos hoje trabalhar em cima desse texto de Romanos, a carta que mudou o mundo, né? Nós estamos estudando Romanos, mas aqui eu adiantei um pouquinho porque esse assunto é fantástico. Então, junto comigo, leiam aí o capítulo 12, abram no capítulo 12, dois primeiros versos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos é o resumo da nossa vida cristã. Reparem, eu estou falando que esse presente que Deus deu para nós, que é a mente de Cristo, quem planta essa mente poderosa em nós é a pessoa do Espírito Santo. E é um conhecimento super acessível a nós. Nós vivemos na época que o conhecimento está super acessível para todas as pessoas, né? Um conhecimento mundano. Hoje, na minha época de adolescente, se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca, tinha que acessar uma enciclopédia, aqueles livros grossos, caríssimos, que vendiam de porta em porta. Hoje não, hoje pela internet você tem conhecimento de qualquer coisa, né? Humana. Você tem conhecimentos que ficam armazenados naquilo que chamam de nuvens, né? Que são computadores, servidores que guardam essas informações. Você tem a inteligência artificial cada vez se desenvolvendo mais, ChatGPT, outras coisas. Quer dizer, você consegue manipular e transformar o conhecimento e deturpar esse conhecimento, né, como nunca na história da humanidade isso aconteceu antes. Mas não é esse conhecimento que eu estou querendo falar com vocês hoje. É um outro conhecimento. É um conhecimento que que gera, desculpe até para encontrar a palavra certa, a base para todos os nossos relacionamentos serem saudáveis. Não é acadêmico esse conhecimento, não se baseia em informações de internet, mas ele atinge o mais profundo do nosso ser. É o conhecimento da pessoa de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós vivemos numa sociedade que a velocidade de acesso à informação são bilhões de informações que não param de chegar, né? E apesar os seres humanos terem acesso a essas informações, a sociedade não é transformada. A sociedade não vê as pessoas não se transformam em pessoas sábias por terem esse conhecimento mundano. A sabedoria verdadeira é aquela que é marcada pelo conhecimento pessoal peculiar da pessoa de Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade atuando em nós. Por não dominar esse conhecimento e por não ter esse conhecimento e muitas vezes por desconhecer esse conhecimento que eu estou falando, é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais doente.
cada vez mais violenta, cada vez mais egoísta, cada vez com tanta maldade que a gente fica tão perplexo que a gente vê como essa sociedade humana precisa urgentemente se reconciliar com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Agostinho, ele era um bispo cristão que habitou mais ou menos no norte da África, né, na cidade de Hipona, hoje seria a atual Argélia, né, no norte da África, por volta do ano 400, 430. Olha quantos anos tem. Tá? Nós estamos... Há quantos anos já passou, né? Nós estamos no ano 2025, são quase 1.600 anos depois. E Agostinho escreveu um livro tão interessante, tão fantástico, que ele virou um clássico, chamado O Livre-Arbítrio. E nesse livro que ele fala sobre o livre-arbítrio, ele vai concluindo e provando, através de um raciocínio lógico, que o ser humano é superior a todos os seres vivos que existem. Animais com muito mais poder e força do que o homem, como o rinoceronte, o leão e feras, são dominados pelo homem. Apesar do homem ser fisicamente mais fraco, o homem os domina. Por quê? Porque ele tem um dom que foi colocado por Deus. Ele tem a sua mente que faz ele, por meio do seu raciocínio, dominar toda a natureza que existe, toda a criação humana. Foi isso que Deus entregou para Adão quando criou Adão. Mas repare, a mente humana, devido à sua natureza humana caída, ela não permite que ele seja 100% racional, por causa do poder do pecado que deforma a sua mente, a sua maneira de pensar, e criou essa sociedade totalmente desconectada de Deus. Uma sociedade onde impera a ganância, o egoísmo governa as mentes humanas, trazendo tanto sofrimento, tantos conflitos. E quando a pessoa se converte, entrega a vida para Jesus Cristo, o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus e a mente de Cristo começa a atuar na mente humana. Olha que coisa incrível. A mente de Cristo é pensar como Cristo pensa, olhar o mundo como Cristo olha. E aí você passa a experimentar o poder de Deus atuando na sua razão. Mas repare, para isso eu preciso permitir que a mente de Cristo atue na minha mente. Porque o Espírito Santo é um cavalheiro, ele respeita as nossas escolhas, respeita a nossa vontade, né? Então eu tenho que permitir que essa mente de Cristo, esse poder, atue na minha mente de tal forma que eu comece a olhar o mundo como Cristo olha e ser governado pela própria mente de Jesus. Nós vimos aqui em Romanos 12, 1, 2, né, que esse poder sobrenatural que vai atuar em nós, tá, necessita alguns requisitos. Algumas coisas que tem que partir de mim para que essa mente possa trabalhar. Então, Romanos, nessa passagem que nós lemos dos 2 primeiros versos do capítulo 12, ele começa, o apóstolo Paulo, falando uma coisa fantástica. Ele começa falando, irmãos. Às vezes a gente não se atenta. Lembre, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia, a igreja de Roma. E a igreja de Roma, naquela época que Paulo escreveu essa carta, ela era constituída, na sua maioria, por escravos, por pessoas de condições muito humildes, muito pobres. Grande maioria era analfabeta. Um ou outro nobre romano, cônsul romano participava, mas a grande maioria, o grosso da igreja, era constituído por pessoas extremamente humildes, pobres e até desprezadas pela sociedade romana. E Paulo, um homem brilhante, um homem que falava 5 idiomas, um homem de uma cultura fantástica, ele chama
se dirige a essa igreja chamando eles de irmãos. Ele se senta lado a lado com eles. Então, essa é a primeira característica que a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que o Espírito Santo implante em nós, é a humildade. Deus resiste ao soberbo. O apóstolo Paulo, ele recusa todo aquele conhecimento fantástico que ele recebeu da vida, né? Ele era um cara totalmente diferenciado, falava 5 idiomas, cidadão romano, era um homem estudou com os melhores mestres, rabinos, mestres do judaísmo. Então, ele era um homem que conhecia as escrituras profundamente. Ele fala: eu considero todo esse conhecimento diante do conhecimento de Cristo lixo. E por pensar assim, ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais humilde, irmãos. Ele tinha dons, ele tinha capacidades que aquela igreja não tinha, mas ele se considerava um pecador igual a eles, sem nenhum mérito a mais, simplesmente foi salvo pela graça. Sou o que sou. Então, irmãos, muitas vezes a gente, devido ao conhecimento humano, né, a gente faz cursos, graduações, pós-graduações, a gente vai se qualificando na vida. Muitas vezes isso acaba até atrapalhando. Não estou dizendo que é desnecessário, não, é uma coisa até muito importante, mas muitas vezes atrapalha o desenvolvimento da nossa humildade, porque a humildade vai implicar numa dependência completa a Deus. Tornarmos-nos cada vez mais dependentes de Deus. E quanto mais isso acontece, mais vamos dando ouvido à nossa voz do nosso espírito, do nosso homem interior. Aquela intuição que vem trazendo aquela sabedoria de provérbios, né? Ela não atua como o mundo atua. Tá? Ela, se a gente não desenvolve essa capacidade de humildade, a gente bloqueia isso. Essa capacidade de enxergar o mundo como ele é. Bloqueia a capacidade de lidar com problemas e adversidades diárias. Por isso que o Espírito Santo ele vem trabalhando conosco e a gente precisa reconhecer as nossas limitações e a nossa completa dependência de Deus para receber a sabedoria que vem de Deus. Então não há como receber a mente de Cristo se nós não tivermos essa postura. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aqui ainda no verso 1 de Romanos, né, ele usa a palavra rogo-vos. Eu imploro a vocês que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Ele está fazendo um apelo para um comportamento racional, para que a nossa conduta seja governada pela palavra de Deus. Palavra de Deus e conduta andam de mãos dadas. A gente, às vezes, pode até achar estranho, né? Quando você vê um homem aí de 70 anos, não estou criticando nada, tá? Não estou dizendo que é errado nem certo, estou apenas usando uma analogia. Tenta imaginar ele, como é que eu posso dizer, cheio de piercing, cheio de tatuagem, namorando uma menininha de 16, 15 anos. É uma coisa, não estou dizendo nada, estou apenas dizendo que é uma coisa que, quando você olha, aquilo de alguma forma te choca. Porque você não esperava esse comportamento de um homem de 80 anos, né? A gente vê tantos que eles chamam aí de sugar daddy, né? Choca, porque não é um comportamento que você espera de uma pessoa que é nessa idade. A mesma coisa acontece com um cristão. Choca você quando você diz que vê uma pessoa que se diz cristã não ter uma conduta de acordo com um cristão deve ter. Não totalmente de desacordo com as escrituras sagradas, com as epístolas, com o evangelho e se dizendo cristão, né? Então, o cristão que não vive pela palavra, ele não consegue apresentar os seus corpos como sacrifícios vivos. Na mente do apóstolo Paulo, ele está vendo esses sacrifícios vivos como os sacrifícios levíticos que os judeus faziam, oferecendo ovelhas, né, no templo ou no tabernáculo para expiar o pecado do povo.
O Espírito Santo, ele, quando veio para nós, ele começou a transformar o nosso caráter, irmãos. A lei de Deus mostrou para a gente que a gente não tinha como cumprir seus preceitos. O Espírito Santo vai transformando o nosso caráter, e é aquilo que Jesus Cristo fala no capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vamos sendo limpos pela palavra. E ele vai aplicando isso na nossa mente. Vamos fazer aqui, olha só. Se eu chego para minha mão aqui e falo, mão, fecha, mão, abre. A mão obedeceu a um comando da minha voz que veio da minha própria mente. Então, eu controlei a minha mão através de um comando da minha mente. Quando a mente de Cristo começa a atuar em nós, ela vai controlando a nossa mente, como se fosse um órgão qualquer. Porque é na mente que acontece o território de combate entre a nossa natureza carnal, entre espíritos malignos e contra a ação do Espírito Santo. Quem vai definir essa batalha espiritual é a nossa vontade. Eu vou ter que querer me submeter ao Espírito Santo de Deus para que a palavra venha renovando. É um verdadeiro processo de lavagem cerebral no bom sentido, né? Aquilo vai trazendo à memória imagens, situações de favorecimento de Deus para nós. E a gente vai permitindo, vai olhando o mundo de outra maneira. Eu me lembro que tinham na televisão há um tempo atrás, tinham certos jingles, né? Imagens que ficavam na mente do povo, que era bombardeada o tempo todo pela televisão, né? E tinha um anúncio de aparelhos eletrodomésticos, um era fabricado pela Brastemp e o outro não. Então tinha uma frase que falava assim no anúncio: ah, isso aqui é bom, mas não é uma Brastemp. E pior que isso ficou na mente das pessoas, e as pessoas, mais ou menos da minha geração, falavam isso. Ih, camarada, o seu carro é bom, mas não é uma Brastemp. E essa saúde está boa, mas não está uma Brastemp. Por quê? Porque aquilo ficou na mente. E Satanás sabe como trabalhar na mente das pessoas. Ele trabalha com imagens, ele trabalha com bombardeio o tempo todo nas redes sociais, com imagens, com filmes, agora transformando mentiras em verdades, bombardeando a mente com pornografia, com consumismo, despertando a cobiça dos olhos. Tá? Nós, naturalmente, já temos essa cobiça, sem fazer nenhum tipo de sacrifício. A mente de Cristo, quando começa a atuar, você já para, epa, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque isso vai me prejudicar, porque isso vai entristecer o Espírito Santo em mim, isso vai apagar a ação do Espírito Santo. E aí eu digo, não, eu não vou fazer isso. A minha vontade vai decidir. Ela é o fiel da balança. Isso que Jesus chama de porta estreita, caminho apertado. Quando você vai negando a sua natureza carnal, algo que você sabe que vai desagradar a Deus. E você vai dominando o seu ser. O livro de Provérbios diz que aquele que domina a sua natureza tem mais poder do que aquele que toma uma cidade. Então, tudo isso está baseado em quê? Na minha conduta em relação à palavra. Então, primeira coisa, da mente de Cristo, me tornar mais humilde. Segunda, permitir que a palavra defina a minha maneira de viver, a minha conduta. Terceira coisa, não vos conformeis com esse mundo. Não assuma a forma desse mundo. Não permita que os valores desse mundo façam a sua cabeça. Isso aí, né? É um exercício diário. Jeremias, quando viu aquela matança, aquela destruição que os caldeus estavam fazendo em Jerusalém, ele fala lá em Lamentações capítulo 3, tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele faz um exercício mental para saber que aquela tragédia ia acabar e que Deus estava no controle. Trazia à memória as misericórdias de Deus para que a sua mente não se deixasse governar por aquilo que estava acontecendo no mundo.
Olha, a mente precisa ser exercitada, irmãos. Vivemos numa época de bombardeio tremendo de TV, de internet, de smartphone, de tablet, joguinhos. É tanta informação que as pessoas ficam tão passivas diante de um aparelho eletrônico que vai matando os seus neurônios. Hoje as pessoas leem muito pouco. É raro você pegar um adolescente de 15, 16 anos que vai numa biblioteca pegar um clássico para ler. Algo na minha juventude era muito comum. A gente ia na biblioteca, pegava os grandes clássicos para ler. Porque a gente precisa exercitar a mente, assim como você precisa exercitar seus músculos para que não atrofiem, é a mesma coisa que acontece com a sua mente. E cada vez as pessoas estão se exercitando menos, elas estão recebendo esse conteúdo, aceitam muitas vezes como verdade. E é algo impressionante, irmãos. É impressionante. Aceitam aquilo como verdade e muitas vezes acontece no mundo cristão. As pessoas cada vez mais pensam menos e por isso elas estão sendo mais manipuladas. Uma história verídica aconteceu, né, de um rapaz cristão estava com o celular e mostrou para sua avó uma imagem, um filminho desse TikTok, sei lá, Instagram, sei lá de onde era, de uma formiga tocando saxofone. E ela ficou impactada, olha que coisa fantástica. Aí ele chega, vó, você está vendo que isso é uma filmagem errada, né? Isso aí é um recurso de inteligência artificial, que isso não existe. Aí a senhora olhou séria para ele, você não acredita em Deus, você não vê que Deus tem um poder até de fazer isso? Olha só, irmãos, parece uma coisa tão irracional, mas isso acontece em diversos graus. As pessoas recebem as informações, acreditam que aquilo é verdade e tomam posturas totalmente antibíblicas. Porque esse bombardeio no cérebro libera a quantidade daquele hormônio chamado dopamina, que traz aquela sensação de prazer. É o mesmo hormônio que atua numa dose de crack, de cocaína, num site pornográfico, enfim. Ele desperta essa sensação e depois gera uma fome para buscar essa sensação e as pessoas se viciam. Se viciam. Uma coisa, um verdadeiro flagelo que está ocorrendo no Brasil é esse problema das bets, né? Que estão viciando pessoas pobres, que estão pegando dinheiro de Bolsa Família, o próprio e se viciando em apostar, apostar. Recentemente, foi publicado no mês passado, saiu em vários jornais, uma funcionária pública aposentada no Rio Grande do Sul, com a vida totalmente estável, tinha seu apartamento, tinha o seu salário, ela, sem dívida nenhuma, ela começou a entrar nesses joguinhos, né? Nesses bets. Tinha o joguinho do aviãozinho, do tigrinho e outros. Né? Então, o que acontece? Essas centrais de apostas procuram influenciadores no YouTube, treinam eles para fazer a cabeça das pessoas. E essa senhora foi uma vítima disso. Só para exemplificar, irmãos. Ela começou no jogo do aviãozinho, ela começou a apostar pouquinho dinheiro, 20, 30, 40, perdia 10, ganhava 30, perdia 15, ganhava 40. E ela foi não tendo nenhum prejuízo no primeiro mês de uso. E ela começou então a aumentar a quantidade de dinheiro e ganhava muitas vezes. E ela foi cada vez investindo mais, até que um dia ela ganhou 70 mil reais com uma aposta que ela fez. Por quê? Preste atenção, irmãos. Quando a pessoa usa o celular, o ID, né? O identificador daquele celular já é capturado pelo algoritmo. E esses programas usam os mesmos programas que são usados nos cassinos. Então, eles vão dando e tirando, dando e tirando. Ela ganha aqui, perde aqui, ganha aqui. Quando ela ganhou esses 70 mil, ela ficou tão empolgada que ela começou a apostar cada vez mais. E não ganhou mais. E aí ela começou a fazer empréstimo bancário. Aí ela foi, pegou dinheiro com a agiota.
e começou a se endividar, não conseguia parar e vendeu o apartamento que ela morava e hoje está completamente na miséria. Uma mente que foi capturada, tá, de tal forma por esse bombardeio que o mundo faz na cabeça das pessoas. E esse monte de fake news a gente vê dentro do meio evangélico, eu não preciso nem citar. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, falsas pregações nos Estados Unidos. Desde o início do século passado trouxeram xenofobia, racismo, violência, linchamento e levaram até genocídios, como aconteceu na Alemanha. E isso tudo está voltando num nível muito grande, irmãos. Agora mesmo, na guerra de Israel contra o Hamas, na faixa de Gaza, os rabinos iam com as tropas, incentivando, dizimar a população, porque diziam para ele que eles eram descendentes dos amalequitas bíblicos. Então, reparem como se usa a palavra, se manipula a palavra de uma forma tão demoníaca, porque a mente das pessoas estão cada vez mais passivas. E por não lerem, e agora eu trago para o povo cristão, por não conhecer a palavra, não conhecer o evangelho, aceitam pessoas que são anti-evangélicos. Tanto na política quanto em qualquer nível. Pastores que manipulam as pessoas. Por quê? Mente passiva, mente conformada com o mundo, que aqui diz que aquilo que está recebendo é uma verdade. Tá? E nunca vai conseguir experimentar qual seja a boa, perfeita vontade da sua vida. Então, essa é a terceira característica. A gente precisa ter a mente treinada pela palavra. Quarta característica, aprender a viver contente com tudo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, sei viver na pobreza ou na riqueza. Porque vida e paz. E a paz de Cristo que excede todo entendimento. Isso é um culto racional. Tá? Porque as pessoas acham, a nossa sociedade bombardeia, diz que você tem que ter coisas para ser feliz. Né? Eu conheci uma senhora cristã, que ganhava muito bem, um salário muito bem que ela recebia como funcionária do Senado, aqui em Brasília, mas ela tinha uma compulsão terrível em comprar. Então ela ia para o shopping quando ela se sentia deprimida e saía comprando, gastando horrores nas lojas. Um dia ela falou, pastor, na minha casa tem dezenas e dezenas de bolsas de grife que eu nunca abri. Só comprei e deixei lá. Porque eu sentia tanta depressão, tanta tristeza, eu só me conseguia sentir feliz comprando. Reparem, irmãos, como é que nós podemos ser atingidos, né? A nossa natureza humana é insaciável. E ela quer se sentir feliz com coisas, com grana, com beleza, com tanta coisa. E quando não consegue, gera frustração, fobias, depressão. Isso é totalmente contrário à vida do Espírito, uma vida guiada pela mente de Cristo. Totalmente contrário ao culto racional. Totalmente contrário. Nunca experimenta a boa e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque não tem paz, não tem sossego. Ter, querido, não é mais importante do que ser. A Joyce Meyer, certa vez, falou que Deus às vezes tira coisas da gente. Por quê? E a gente fica triste porque Deus tirou isso, mas ao mesmo tempo Ele dá o poder para nós vivermos sem precisar dessas coisas. Então, irmãos, aprender a viver contente com o que tem. Com o que tem. Essa é uma qualidade fantástica. Aí você passa por qualquer situação sem ser abalado, sem se deprimir por não ter aquilo. Quinta característica da mente de Cristo é não se conformar com o padrão desse mundo. Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui na terceira característica. Mas eu preciso transformar minha mente. Jesus vira para Nicodemos e fala, você tem que nascer de novo. Você tem que sofrer uma metanoia. Romanos 8 diz que a mente controlada pela natureza humana, o pendor da carne que ele chama, produz morte. E a que é controlada pelo Espírito produz vida. Nós fizemos uma mensagem chamada
Catassax, catapneuma. Ouça isso, irmão. Está lá no nosso canal. Não conformar com o mundo não é que você vai se privar de internet, de TV, de cinema, de dançar. Não é nada disso, né? Porque tem muitos grupos de pessoas que se acham religiosos e se afastaram do mundo. E vivem uma vida de incoerência. Aquela seita cristã nos Estados Unidos, os Amishes, eles vivem reclusos do mundo com aquelas roupas antigas e acham que com isso estão se protegendo das tentações do mundo. Mas eles vivem, sabe de quê? Da plantação, comercialização e exportação de folhas de tabaco para indústrias de fumo. Uma completa incoerência, irmãos. Como acontecia com uma igreja na década de 90, uma igreja grande aqui no Brasil, pentecostal, que dizia que as mulheres não poderiam usar saia, não poderiam se maquiar. Algumas diziam que não podiam nem andar de bicicleta, nem ir à praia. Umas coisas humanas terríveis, um jugo terrível sobre as pessoas da igreja, mas criaram um cartão de crédito em associação com as empresas de cartão de crédito com o nome da igreja. Olha que incoerência, uma coisa que levava as pessoas a se endividarem e botava uma aparência de santidade. Então, tudo isso mostra para a gente que existe um padrão diabólico que governa esse mundo. E eu preciso ter minha mente treinada para vencer o mundo. 1 de João, capítulo 2, diz que os nascidos de Deus vencem o mundo. Cristo falou, não os tires do mundo. Nós temos que aprender a vencer. Podemos estar abertos a novos conhecimentos, fazer cursos, aprender cada vez coisas, mas ao mesmo tempo renovando a nossa mente pela vontade perfeita e agradável de Deus. Como é que a gente faz isso? Permitindo que o Espírito Santo venha transformar o nosso caráter. Porque quando a gente pensa de uma forma certa, a gente vai gerar um hábito. A psicologia sabe disso. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis o que vão acontecer? Vão transformando o nosso caráter. E o nosso caráter transformado vai gerar um destino maravilhoso, irmãos. E o contrário é verdadeiro. Pensamentos ruins, pensamentos sujos, levam a ações sujas. Mal é aquilo que está dentro do nosso interior, não é aquilo que entra pela boca. Jesus falou isso. Porque do coração humano sai adultério, impureza, traições, mentira, violência, morte. Tudo isso sai do coração humano, da mente humana. Quando a mente de Cristo vem nos transformar, nós vamos sendo santificados. Santificado é receber, é Jesus Cristo sendo formado em nós. E isso é poder. Vai dotando a nossa mente de uma mente poderosa, conectada com a mente de Deus. Algumas pessoas pensam que santificação é te livrar de um pecado particular. Não, não é isso. É transformar a mente pela ação do Espírito Santo. Não é que você vai virar um gênio. Deus vai pegar as suas capacidades, o seu potencial, e vai usá-los de forma poderosa, conectado com a mente de Cristo. O exemplo fantástico disso é Saulo. Saulo tinha um potencial fantástico, só que era um potencial de morte, de destruição para ir da igreja. O nome dele era Saulo, na realidade é Shaul, em hebraico, que era o nome do primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, ele mesmo falava. E ele, quando se converte, ele muda o nome dele para Paulo, que significa pequeno, diante do poder de Cristo. É como se o Espírito Santo pegasse aquela locomotiva poderosa que era a mente de Paulo, né, colocasse numa plataforma giratória e mudasse para 180 graus para uma outra direção. E o Espírito Santo foi aproveitando os dons e capacidades e fazendo que Paulo fizesse o que fez em prol do Evangelho. Sexta coisa, irmãos, que a mente de Cristo faz. A mente de Cristo faz-nos ser pessoas perdoadoras. Sem perdão, irmão, não há libertação. Jesus insiste, você tem que perdoar 7 vezes, 477 vezes o seu irmão. Na parábola do cobrador, aquele cobrador que cobra dívida,
que acontece? O Senhor, que perdoou a dívida dele, que é um tipo que tipifica Deus, entrega ele aos verdugos. Os verdugos são espíritos malignos. Quando a pessoa não perdoa, ela permite que os demônios atuem na sua mente, trazendo todo tipo de malefícios, irmãos. Reparem, irmãos, a Bíblia diz para nós que Deus, antes de criar o mundo, sabia que quando o homem pecasse, usasse o seu livre-arbítrio para pecar, a criação teria que ser destruída, porque Deus não podia conviver com aquilo, com o pecado. Então diz que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade deu o seu sangue para garantir a vida. Então, antes de Deus falar, haja luz, ele falou, haja perdão. E depois ele falou, haja cruz. A cruz é o símbolo máximo do perdão, para depois falar, haja luz, para poder haver vida. Perdão é o maior poder do universo, é o único lugar que impede a ação dos demônios, irmãos. Então, se a gente, toda hora nós vamos estar sendo magoados, feridos, desde a nossa infância, até pela própria família. Se a gente ficar guardando essas mágoas, isso vira um câncer espiritual. Então, eu tenho que tomar a decisão, vou perdoar. Perdoar não significa que eu tenho que conviver com a pessoa, mas significa que eu vou perdoá-la. Tá? Não existe mais mágoa. E, consequência disso, a última característica da mente de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu insisto nisso. A mente de Cristo vai te dar poder. A humanidade não precisa de conhecimento, ela tem muito. Ela precisa de poder. Um médico não sabe que bebidas alcoólicas matam uma pessoa, se ingerirem em muita quantidade, não sabe que drogas causam tanta destruição, quer dizer, ele tem conhecimento. Estou dando só um exemplo para você entender. E quantos médicos são viciados, irmãos, em drogas e álcool, mesmo sabendo que aquilo pode matá-lo. Ele tem o conhecimento, mas não tem o poder para bloquear isso. O problema da humanidade é a falta de poder. Depois da queda do homem no Éden, ela se desconectou da fonte de poder. Então eu preciso renovar minha mente. Quando eu renovo minha mente, eu começo a oferecer meu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. E aí a mente de Cristo vai me trazendo poder, o poder da ressurreição. Começa a atuar, não há limite para esse poder, para que a vida seja abundante. Lembre-se, irmãos, quem vai decidir esse poder atuar de forma poderosa, poder atuar de forma poderosa, até um pleonasmo, né? Na nossa mente, é nós mesmos, porque o Espírito Santo não vai forçar. O viver como cristão nesse mundo é difícil. Submeter a palavra, muitas vezes, pode ser difícil, mas a gente vai aprendendo a conhecer a vontade perfeita de Deus. Jesus fala, tá? Cristo fala no coração, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Tiago fala, ore pedindo sabedoria a Deus. Senhor, transforma minha mente. Por quê? Porque eu não pertenço a esse reino. Eu não tenho que me conformar a esse mundo. Eu recebi um presente maravilhoso, que é a mente de Cristo. Esse presente tem que ser uma realidade, porque você e eu nascemos para brilhar. É isso aí, irmão. Nós nascemos de novo, nós pertencemos à família de Deus. Então, que isso seja uma realidade, que a mente de Cristo comece a governar a minha mente. Então, essas são algumas características iniciais. Na próxima mensagem, nós vamos concluir. Mas, irmãos, não tem coisa melhor para uma vida poderosa, uma vida abundante que Jesus prometeu para nós do que isso. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, querido.